Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Olha só que maravilha, que bênção termos a oportunidade de mais uma vez aqui, através da live, refletirmos na palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Mas antes eu quero dizer para você que curte aí o vídeo, curta o vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like e vamos espalhar a mensagem de Deus para o mundo, minha gente, porque as pessoas elas necessitam da palavra de Deus. Então você pode aí compartilhar, curtir, comentar aí no vídeo. Tudo isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E eu vou ler aqui um texto para compartilhar com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. E essa parábola ela encontra-se na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 1 ao 7. E eu vou ler para os nossos amados irmãos nesse instante. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É isso aí, meus amados irmãos. Aqui esse texto de Lucas, do capítulo 15, do 1 ao 7, esses 7 versículos, né? Reflete aqui a palavra de Deus para o nosso coração e fala da parábola da ovelha perdida, que é uma história que Jesus conta. E essas parábolas, elas sempre têm muitas verdades embutidas nela, e são verdades que refletem a natureza de Deus, que refletem o amor de Deus, muitas das vezes, a sua misericórdia, a sua compaixão para com os pecadores. A parábola da ovelha perdida, ela é uma passagem da Bíblia que conta a história de um pastor que perde uma ovelha do seu rebanho. E Jesus conta esta parábola para ensinar que Deus ama cada pessoa e que está sempre disposto a perdoar e reconciliar quem se arrepende. Essa parábola, ela mostra o quanto é importante uma pessoa. Uma pessoa para Deus é importante. O pastor, ele tinha 100 ovelhas, mas ele perdeu uma se perdeu pelo caminho. E para o pastor, aquela ovelha era importante e ele sentiu falta daquela ovelha. Ele contou, tinha 99. Aí ele disse: está faltando uma. E ele deixou as 99, né, juntas, deixou no deserto as 99 juntas e vai em busca da que se perdeu, a encontrá-la.
olha só esse trabalho, como é interessante, né? O trabalho desse pastor. Isso aqui é coisa de pastor, né? Isso é coisa de pastor. O trabalho de um pastor, muitas das vezes, as pessoas não entendem como é que um pastor vai em busca de uma só pessoa. Tem pastor que prega só para uma pessoa só. E mesmo assim, ele prega, ele anuncia a palavra. Independente de número, de quantidades, é porque uma pessoa ela é importante para Deus. O que essa parábola ela ensina é que Deus não se resigna com a perda de uma pessoa, mas vai em busca dela. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Deus ele não desiste dos perdidos. Ele não desiste quando uma pessoa ela se afasta de Deus. Mesmo assim, Deus ele vai atrás da pessoa que está perdida. O que esse pastor faz é um trabalho de Deus. Quando ele vai buscar a ovelha perdida, ele está agindo como é feita verdadeiramente a vontade do Senhor, porque uma pessoa ela é importante para Deus. Deus, meus amados irmãos, ele se alegra quando encontra uma pessoa perdida e a reconcilia com o seu rebanho. Meus amados irmãos, a Bíblia diz aqui que haverá maior júbilo no céu, está no versículo 7 que eu li, de Lucas 15, 7. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Deus, ele se alegra até quando ele consegue encontrar uma só pessoa que se arrepende dos seus pecados, uma só pessoa que quer buscar a Deus, que quer buscar verdadeiramente o Senhor e dá atenção à palavra, dá atenção ao Evangelho. Meus amados irmãos, uma pessoa ela é importante para Deus. Então, isso aqui é coisa de pastor, ir em busca da ovelha perdida. Pastor, às vezes, ele prega para muita gente, às vezes ele prega para pouca gente, faz parte da caminhada, né? Às vezes tem pastor que prega para uma pessoa, né? E vai pregar, e dá atenção, e anuncia a palavra quando encontra alguém que verdadeiramente quer ouvir o evangelho, que quer ouvir a palavra de Deus. Enquanto os fariseus e escribas, eles murmuravam contra Jesus, porque Jesus recebia pecadores. Então os fariseus e os escribas, eles ficavam o tempo inteiro procurando defeito em Jesus Cristo, né? E aí não encontravam, porque Jesus ele é perfeito, né? Mas eles acusavam Jesus de que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Essa era a acusação dos fariseus e dos escribas. Enquanto Jesus, enquanto os céus, enquanto Deus se alegrava, porque os pecadores estavam se arrependendo dos seus pecados e se encontrando com Jesus verdadeiramente, tendo a sua vida mudada, a sua vida transformada, os fariseus, pelo outro lado, ficavam
bravos com Jesus e murmuravam contra Jesus, porque Jesus recebia pecadores. Enquanto os céus se alegravam porque Jesus recebia os pecadores, que estavam se arrependendo dos seus pecados, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que este homem não é de Deus, que Jesus não era de Deus, porque Jesus recebia pecadores. E aí eu quero dizer para você, meus amados irmãos, e fazer uma pergunta: quem era que estava certo? Os fariseus, que murmuravam contra Jesus, ou Jesus estava certo? A Bíblia diz aqui que Jesus é quem estava certo, porque se estava tendo festa no céu, a Bíblia diz que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então Jesus estava certo em receber os pecadores, em perdoar os pecados dele. Isso estava alegrando os céus. Os céus estavam se alegrando com aqueles pecadores que se rendiam aos pés de Jesus Cristo. Então essa parábola da ovelha perdida, de Lucas 15, de 1 a 7, é maravilhosa, irmãos. Ela explica coisas gloriosas para nós. Cada pessoa ela é importante para Deus, né? Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. Jesus ele não concorda com o pecado. Ele ama o pecador, ele vai em busca da ovelha perdida, ele vai em busca dos pecadores, em busca de que haja remissão assim dos pecados das pessoas que se afastam de Deus, mas ele não se alegra com o pecado. Ele se alegra quando um pecador se arrepende, mas ele não se alegra com o pecado. Jesus, ele ama os pecadores, mas ele odeia o pecado, ele detesta o pecado. Deus não gosta do pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas nós podemos voltar ao seu rebanho através do bom pastor, que se incomoda, que se importa com uma só ovelha que se perde, que sente falta da ovelha que se perdeu. Inclusive, tem até um hino que eu acho muito bonito, que é o hino de Oséias de Paula, que tem o tema, né? O tema é 100 ovelhas, que é justamente feito através dessa parábola, né? Ele fez esse hino, né? Que é cantado nas igrejas e é conhecido no Brasil inteiro, o hino 100 ovelhas de Oséias de Paula. Ele fez justamente nessa parábola da ovelha perdida, e ele conta essa história do pastor que vai atrás da ovelha perdida, que quando contou tinha 99, mas faltava uma. E triste, o pastor chorou por causa que estava faltando uma ovelha. E aí ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Então nós podemos voltar ao seu rebanho através do bom pastor, que vai em busca da ovelha perdida, que vai em busca dos pecadores que estão se arrependendo dos seus pecados, e assim põe-na sobre os ombros. Olha o que o pastor faz, né? Põe-na sobre os ombros. Isso significa que é o retrato de um pastor amoroso, que se alegrou com a ovelha que estava perdida, mas que volta, que quer voltar para o rebanho do Senhor. Olha, meus amados irmãos, Deus quer que nós estejamos congregados, juntos, unidos, em um só propósito de servir a Deus, de adorar ao Senhor e de estar na presença dEle. Deus gosta quando o seu povo vai para a casa do Senhor. Temos que ser como o rei Davi.
O rei Davi, que era também profeta de Deus, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus amados irmãos, vamos cada vez mais estar reunidos na presença de Deus. Vamos cada vez mais buscar o Senhor. A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Meus amados irmãos, devemos cada vez mais valorizar a presença de Deus e estarmos unidos, estarmos reunidos. O pastor, ele é capaz de se importar com uma só ovelha. Né? E essa parábola aqui da ovelha perdida, ela conta isso. Então, meus amados irmãos, que venhamos assim cada vez mais se alegrar com os pecadores que se arrependem, que confessam a Jesus Cristo. Vamos fazer como os céus fazem festa. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador se rende aos pés do Senhor. Vamos em busca das ovelhas perdidas. Vamos pregar mais a palavra de Deus. Vamos divulgar mais o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o evangelho quem salva. É a palavra de Deus quem salva, é a palavra de Deus quem cura, é a palavra de Deus que liberta verdadeiramente todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo e o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero aqui agradecer a audiência de todos, você que acompanha esta live, o Felipe Oliveira, que está acompanhando, a Vanúzia Lopes, também acompanhando a live, Valdete em Apodi diz: graça e paz, pastor. Também a Solidade Martins, a irmã Solidade, também acompanhando a live, Deus abençoe. Deixa eu ver mais aqui quem está falando, né? O pessoal está participando da live. O presbítero Damião, também acompanhando a nossa live, Deus abençoe. E o Damião Alves diz: graça e paz, pastor Luiz Carlos. Graça e paz, Damião Alves. O pastor João Bosco de Lima, aí na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Deus abençoe. A Marilene Maria, também acompanhando a nossa live, Deus abençoe a todos. E eu gostaria de encerrar esse momento com uma oração, fazer uma oração por você, meu amado irmão, você, meu amado amigo, que acompanha esta live. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós glorificamos ao teu santo nome, porque tu és o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aqui estamos, ó Pai, diante da tua presença, através dessa live, proclamando o teu evangelho, mostrando o teu evangelho para as pessoas que acompanharam esta transmissão ao vivo. Pai amado, que o Senhor nesse instante venha assim abençoar essas vidas, abrindo portas, derramando da tua bênção, ó Pai amado. Abençoa aqueles que te aceitam como Senhor e Salvador. Que o Senhor venha cada vez mais fortalecer essas vidas nos teus caminhos. E assim, ó Pai amado, venhamos viver os teus propósitos. Pai, toma em tuas mãos, abençoando este povo. Eu te peço a tua bênção, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu amado irmão, meu amado amigo, que acompanhou esta live. E aqui a gente encerra. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.